Não vai ter golpe, Bolsonaro vira réu no STF. Juros está alto, pega o empréstimo do Lula, falou a Gleisi Hoffmann. Tudo isso depois da vinheta. Bom, meus amigos, esse é o Barba Gogô, meu nome é Eduardo Mariano. E eu sou o Arthur Otto Krause. Show de bola, manda bala, Túlio. Eu tô aqui no backstage, pois é. Vamos começar então pelo Bolsonaro, pode ser? Pode ser, vamos lá. Pois é, ele vira réu no STF. Começar bem já. A acusação é de tentativa de golpe, é com vocês. Bolsonaro vira réu por tentativa de golpe de Estado, né? É por unanimidade no STF. Vamos lá. Pois é, tentativa que não rolou uma tentativa, né? Qual que foi a tentativa? Eu não vi provas ainda exatamente, estou passando um paninho aqui de leve, mas qual que é a prova que temos até agora? O que eles efetivamente tentaram fazer? O que acontece, né? Vou fazer uma análise bem superficial, tá? Vamos lá, nós temos que julgar o mérito do negócio. O que os juízes do STF estão alegando? Em primeiro lugar, que eu acho que ele nem deveria ser julgado ali no STF, mas enfim, assim como foi nas instâncias com o ex-presidente Lula, eu acho que tem que ser com ele também. Mas tudo bem, está sendo julgado no STF, vamos lá. Mérito da coisa, passo a passo, né? Eu vou dizer, daí depois tu vai ter o tempo para réplica. Mas pensem bem, meus amigos. Vamos lá. É que para organizar o negócio, né? Vamos lá. Uma tentativa de assassinato com uma faca de rocambole. Você não vai conseguir matar ninguém com uma faca dessa. Mas você tentou matar a pessoa. É isso que o STF está alegando. É que houve uma tentativa de golpe, mas não aconteceu. Mas se ele tivesse todas as armas para fazer, ele faria. É isso que eles estão alegando. Mas vamos lá. Ele não estava aqui, estava nos Estados Unidos, etc. Isso aqui, a defesa. Ele não estava aqui, estava nos Estados Unidos. Inclusive, o que eu achei um erro, ele está nos Estados Unidos. Por quê? Porque enquanto nós, manifestantes, ficamos aqui na frente dos quartéis e na frente da van, lutando por ele, ele vai lá e abandona a galera, foi embora para os Estados Unidos com medo de que acabasse sendo preso. Que inclusive foi julgado isso por eles, né? Por o fato de ele ter ido embora e se escondido lá, né? nos embaixadores, lá na Embaixada Brasileira. Enfim, então está sendo julgado o mérito do negócio. É o fato dele não ter parado os apoiadores dele, não ter dito não para os apoiadores. Inclusive, Bolsonaro alimentou as pessoas dizendo que as urnas são fraudáveis, tem golpe nas urnas, né? E eu vou provar, inclusive, e não provou nada. Criou uma esperança falsa aí nos seus apoiadores. Ele alimentou a expectativa das pessoas de que realmente existia uma fraude nas urnas, só que sem provar. Eu também acho que elas são fraudáveis, mas eu não vou ficar latindo porque eu não tenho como provar. E não foi o que ele fez. Ele ficou alimentando as pessoas. Então as pessoas foram para frente dos quartéis acreditando que realmente houve uma fraude. E qual que era o objetivo das pessoas lá em Brasília, inclusive? O objetivo delas era o seguinte: com placas escritas assim, intervenção militar, nós não queremos que o Lula assuma. E até então, teoricamente, ele foi eleito, né, de uma maneira genuína. Por que eu digo genuína? Porque o Bolsonaro que disse que ia provar que tinha fraude nas urnas não provou porra nenhuma, e os bolsonaristas que foram eleitos não estavam reclamando de fraude na urna. Você não vê o Nicolas Ferreira falando nada. Ok, mas tu falou ali das pessoas que foram para frente dos quartéis, até no 8 de janeiro, talvez, né? Vamos botar assim, né? Isso. Só que eu separo muito essas duas coisas. Para mim, a manifestação foi legítima, o 8 de janeiro, apesar de que houve algum tipo de excesso de depredação do patrimônio público, né? Teve alguns casos ali, ok, que eu até entendo isso, e eu acredito que deveriam ser julgadas por essas atitudes, né? Não como uma tentativa de golpe, porque lá não foi nenhum tipo de golpe, como o pessoal já falou, não tinha pessoas armadas lá, né? Cometeram algo que não deveriam fazer, mas não foi uma tentativa de golpe, né? E eu separo muito isso do que o Bolsonaro está sendo acusado. Sim. Que ele não participou efetivamente, mesmo que talvez tenha influenciado um pouco nisso ali. Sim. E aí, o que eu queria saber só é quais são as provas, porque daí o Lula foi inocentado de casos ali, por exemplo, como do sítio, e tinham muito mais provas. Inocentado não, né? Descondenado. É verdade, desculpa. Ele foi descondenado, foi anulado o julgamento, né? Mas ali tinha muito mais prova e todo mundo ainda falava, cadê a prova? Porque não vai ter um testamento escrito que esse sítio é do Lula, mas tinham diversas provas que comprovavam isso. Sim. No caso do Bolsonaro, o que a gente tem de prova? O que o STF tem, inclusive foi um excesso que aconteceu, inclusive esses excessos do Alexandre de Moraes não são justificáveis, tá? Mas eu vou tentar explicar para vocês. Esses excessos que o Alexandre de Moraes vem tendo para poder chegar na prisão do Bolsonaro
nada mais foi também do que já aconteceu no passado, né, com a Lava Jato, quando o próprio Moro cometeu inúmeros excessos para chegar onde ele queria, e conseguiu chegar. Foi um erro? Foi, mas chegou onde ele queria, que era ter provas para a prisão do Lula. Então, o Alexandre Moraes está fazendo a mesma coisa. Vou te dar um exemplo. Tu é noiva, né? Então, aí tu e tua noiva tem um acordo, já falei isso aqui uma vez. E o acordo é o seguinte, cara, ninguém olha no celular de ninguém. Esse é o acordo entre você e a Giza. Tá. Só que aí um dia, você vai no banheiro tomar banho, deixa o celular ali e ela quebra o acordo, porque ela está desconfiada de ti. Ela cometeu um excesso, quebrou o acordo, mas ela pegou uma traição. Então ela chegou onde ela... Você tá entendendo? Pô, tava botando... Não, calma, pelo amor de Deus. Relação conjugal, né? Nós calma. Falando não, vamos lá, vamos lá. Eu vou chegar lá, vocês vão entender aqui. Eu desenho assim para as pessoas mais incultas conseguirem compreender. Sim, sim, então, esses excessos do Sérgio Moro, ele cumpriu, ele fez inúmeras quebras de ética, tanto parlamentar quanto jurídica, mas para chegar onde ele queria, que era provar que o Lula fez merda pra caramba. E o Alexandre Moraes vem fazendo a mesma coisa, cumprindo inúmeros excessos, mas para chegar onde ele quer. Aí... É claro que, lógico, pelo amor de Deus, gente, eu não estou protegendo... O do Sérgio Moro, eu vi alguns juristas falando que o que ele fez ali durante o processo é absolutamente normal. Não, sim. Em outros processos show. Eu não estou defendendo o Alexandre de Moraes. Eu estou explicando para as pessoas o porquê que aconteceu isso. O porquê que ele vem cometendo esses números. O caso das pedaladas da Dilma, que acontecia já antes. Só que daí tu olha os valores, que era alguns R$1.000 que acabava ficando, faltando pagar do mês anterior ou tal. E aí, no caso da Dilma, explodiu para milhões. Isso. Então, é essa comparação que eu faria do Sérgio Moro comparado com o Alexandre Moraes. Diretamente, assim como no caso do Lula. Né? Você não tem ali diretamente o sítio de Atibaia no nome dele. Mas inúmeras provas ao redor comprovam que foi chego até ele através de corrupção. Com o nome do neto. E aí teve delações. Tinha as fotos, tinha não sei o que, um monte de coisa. Então, e aí no caso do Bolsonaro, é similar. Teve a delação do Mauro Cid, que para mim também foi ruim. Tá muito esquisito, aquele muito tenebroso, mas teve, tá? Eles estão usando... a pressão que o Alexandre de Moraes faz, né? Isso. Porque a gente tem aqui, basicamente, se tu não falar o que a gente quer, tu vai preso, tua família vai presa. Isso. De novo, eu tô só explicando, as pessoas confundem, achando que eu tô defendendo a prisão do Bolsonaro. Eu tô explicando para vocês conseguirem compreender como é que chegou até lá. Então, tem essas delações. Outra... Não estamos falando de prisão, nós estamos falando dele virar réu, calma. É que eles vão acabar, eu já vou falar para vocês a minha opinião, ele vai ser preso e pronto, acabou. Ele não vai ficar, é diferente. Assim como o Temer, também foi preso, mas não ficou. Lula também foi preso e não ficou. Tá bom que ficou 580 dias, né? Mas não permaneceu preso, deveria. Então o Bolsonaro, ele, infelizmente, pelo que eu tô observando do STF, ele vai acabar sendo preso, mas ele não vai ficar. Acredito, inclusive, que isso vai tornar ele um pouco mais forte do que já tá. Mas, verdade, né? Exato, eu acredito acaba que... virando um pouco mártir. É como uma facada, né? Exato. O Lula também, quando foi preso, foi a facada. Né? Eu gostei de um comentário, queria que tu repetisse aqui, que a gente falou antes de começar essa gravação, sobre a história da democracia, da redemocratização do Brasil. Qual é o único presidente que se safou até agora? Então, vamos lá. O que eu disse foi o seguinte. Primeira coisa, a incapacidade do Bolsonaro de ser reeleito. Até Dilma foi reeleita e ele não foi. Tá. Começa por aí. Aí vem a tal da galera falando da fraude nas urnas, etc. Também concordo, gente. Também concordo. Mas a gente não tem como provar. Então, vamos parar de latir sobre isso. O cara não foi reeleito, foi uma puta de uma incompetência e uma intervenção do STF para ele não ser reeleito por causa das intervenções, as interseções de rádio, etc. Fuderam com ele. Tá, beleza. Mesmo assim, não foi reeleito. Mas vamos lá. Cara, presta bem atenção. Você acha que é bom pro Brasil? Collor foi empichado. Tá. Dilma foi empichada. Teve o Fernando Henrique que passou ileso. Tudo bem. Lula foi preso. Bolsonaro. O Temer foi preso também. Aí agora a gente vai ter Bolsonaro inelegível e supostamente preso. Então, você acha que isso é bom pro país? Isso é horrível pro país, mas esses caras não estão ligando pro que é bom ou que não é. Eles estão cagando pra isso, cara. Eles querem saber do próprio orifício blastotemporal rugoso. Eles querem saber do deles. O resto que se dane, cara. Então, o Brasil não tem que prender o Bolsonaro para melhorar a imagem lá fora? Não. Eu penso o seguinte, que se ele tem culpa pelas pessoas que foram lá e depredaram e que queriam que o Lula não assumisse, porque as pessoas queriam que ele não assumisse. O ladrão não sabe a rampa, não foi assim? Sim. Tava lá placas de intervenção militar já. As pessoas não queriam que o cara assumisse. Queriam que o exército realmente assumisse no lugar do Lula, já que o Bolsonaro não podia assumir, porque perdeu as eleições teoricamente. As pessoas queriam isso. Então, eu acho que ele, como um líder que ele era, daquela galera que estava ali, por não ter feito absolutamente nada, ter ficado quieto, alimentando as pessoas a ficarem cada vez mais lá, para que alguma coisa acontecesse e o Lula não assumisse, acho que isso ele tem responsabilidade e ele tem que pagar por isso. Porque eu fiquei lá.
Eu lutei por isso porque acreditava que realmente não foi uma eleição genuína, entendeu? Enquanto ele foi embora para os Estados Unidos e o filho dele foi lá assistir a Copa do Mundo, a gente ficou aqui na merda. Nesse ponto, né? Tá se pronunciando ali e que tu, né, participou dessas manifestações e tudo mais, né? Sobre esse assunto do Bolsonaro aqui, não está um silêncio um pouco aqui na nossa cidade? Então, o que tu tá achando? O pessoal está se manifestando, não? Então, temos 2 vereadores do PL. Sim, vamos lá. A pergunta que eu faço, já falei isso aqui várias vezes, né? Nós estivemos nas manifestações e o povo, as 14 mil pessoas que votaram nesse governo do Silvio por apoio ao Bolsonaro, primeiro que foi um voto burro, né? Já começa por aí. Foi um voto burro. Por quê? Porque o Bolsonaro não é prefeito de Indaial. O Bolsonaro já tinha passado na minha visão, porque é o governo do Lula. Aí tu vai lá e tu vota num cara que se diz bolsonarista, que nem nas manifestações com vocês eles tiveram. Primeiro começa por aí, nunca foi bolsonarista. Inclusive tem membros desse governo Silvio que até do PT era. Mas o povo gosta de pão e circo, gosta de inauguração de ponte, é isso que o povo gosta. Troca voto por isso e agora fica lá no Hospital Beatriz Ramos, 9 horas, sentado esperando atendimento, mas tudo bem. Em relação ao... É que eu fico nervoso porque, cara, é a realidade que nós sofremos na pele. Tá? Agora, deixa eu desconstruir essa ideia aí da urna fraudada, porque é o seguinte. Primeiro, o Bolsonaro disse que vai tirar o Lula na urna. Então, quer dizer, agora a urna tá funcionando finalmente. Isso. E outra, é que ele botou no orifício, como é que tu falou? Corrugado ali? Da Carla Zambelli, né? Exato. Segundo ele perdeu por causa dela agora. Sim. Sim. É que tem ela já foi condenada, não? Ela Não. também só virou réu, por Acho enquanto. que só virou réu, né? Virou réu Acho que- também? Eu creio que sim. a Foi probabilidade aquela da... vez que ela saiu com a arma, acho que foi 2 dias antes, né? Uma semana É, uma antes da coisa assim. eleição, né? Apontando a arma no meio da rua, né? pro Pro petista, cara, né? pro esquerdista, né? É, isso aí foi um erro gravíssimo. E Sim, não tô tava di- descontrolada. Isso, mas naquela dizer hora, que né? foi culpa dela ele perder é uma mentira, cara. Ele tá pesado, tentando né? achar um culpado. Um bode Mas a expiatório. culpa da derrota do Bolsonaro é dele mesmo. Dele tá? mesmo, Vamos lá, até perfeito. porque ele ajudou, junto com o STF, a ferrar com a Lava Jato, né? Pra proteger o filho dele, o Flávio Bolsonaro E 1. até o Lula ficar elegível. Exato, porque o Flávio Bolsonaro, cara, o Flávio Bolsonaro é um bandido. Essa é a realidade. E o Bolsonaro era um até ameaçarem o Flávio Bolsonaro, filho dele. Depois daquilo, cara, o Bolsonaro foi outro. Se os filhos dele, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e todos esses cupinchas que estão por aí não tivessem interferido no governo do Bolsonaro, ele teria se dado muito bem. Teria sido o presidente que nós gostaríamos que ele era como deputado. Mas, graças à incompetência dos filhos, que inclusive Flávio Bolsonaro, tem que lembrar vocês aqui no Senado, que graças ao voto dele, graças a esse único voto, nós não tivemos a CPI da Lava Toga. O cara votou contra a CPI da Lava Toga. Filho do Bolsonaro. Se esse cara tivesse votado a favor, a gente teria investigado os ministros e com certeza a gente teria encontrado ministros com ligação com o crime organizado. A gente teria encontrado, com certeza, mas não tivemos graças... eu acho que é ruim, Flávio Bolsonaro falando, eu acho que é ruim pro executivo, porque era o pai dele presidente, nós temos uma guerra com o Supremo Tribunal Federal, tá aí agora o que tu tá ganhando. O Bolsonaro também cometeu um erro gravíssimo que foi... não sei se vocês lembram aí muito bem, ele votou contra, passou na Câmara dos Deputados, passou no Senado, foi para ele e ele vetou, né, as decisões monocráticas dos juízes. Aí agora, graças a um juiz que disse assim, você não vai para os Estados Unidos na posse do Trump, foi lá e pegou o passaporte do cara. Graças a esse cara, a esse votinho desse cara, você não foi para lá, cara, não foi para os Estados Unidos para assistir a posse do Trump. Então, um juiz pode ferrar com todo mundo, mas se ele tivesse aprovado aquela lei, né, junto com os deputados, junto com os senadores, esse juiz não teria tanto poder. Outra coisa também, já vou te deixar falar, mais um prego no caixão, porque a gente tem que citar isso, as pessoas esquecem. Pode falar, O homem não mete para. pau, crente. Tem que ser falado a verdade, os fatos e contrafatos. E por que eu falo isso, galera? Porque esses fatos que eu tô narrando pra vocês, eles têm que ser corrigidos para que quando o Bolsonaro volte a ser candidato, e se ele for presidente, não cometer de novo. E vocês têm que saber disso, entendeu? Tá certo. Tem que saber disso. Então, outro prego no caixão do presidente Bolsonaro, que foi um erro também, foi que graças ao ministro que ele indicou pro STF, graças à indicação dele, olha a diferença dele pro Lula. O Lula foi esperto, cara. Colocou o advogado dele, que foi o Zanin, colocou o Flávio Dino, comunista, companheiro comunista no STF. Bolsonaro vai lá e me indica um cara que devolve os direitos políticos do Lula. Não tô dizendo a soltura, tá? Porque teve nego que veio me apedrejar da última vez por causa disso. A soltura do Lula foi em outra ocasião. Mas o cara que indicou um ministro do Supremo que devolveu os direitos políticos, sim, foi o Bolsonaro. E ainda falou assim, o que tem se o Lula for solto? Se o Lula for solto, vai reviver aquele sentimento antipetismo do povo. Vamos fazer uma brincadeira aqui, nós três aqui. Quem vocês gostariam que fosse a chapa da direita, vamos botar assim, e quem vocês acham que realmente vai? Quem eu gostaria que fosse, em primeiro lugar, já vou falar antes do Túlio.
Vou falar já. Vou falar já. Primeiro, eu não só gostaria que fosse e acho que vai ser, caso nós não tenhamos o Bolsonaro, se nós tivermos ele elegível, vai ser ele. Mas eu gostaria que fosse a dobradinha de Tarcísio, candidato, e Zema, vice. Por quê? Ótimos administradores. Inclusive, se vocês observarem, eu acho que vai ser, essa é a minha opinião, se o Bolsonaro não puder. Vai ser o Tarcísio. O Zema não sei, mas Tarcísio vai ser. Por quê? Porque o Tarcísio é esperto, cara. Você tá vendo ele brigar com o bolsonarismo? Ele tá quietinho. Ele tá dizendo assim, tem que ser o Bolsonaro. Sou fiel a ele. Vai ser ele, o candidato. E se ele não puder, os bolsonaristas vão falar assim, não, só sobrou então quem foi fiel ao Bolsonaro. E quem que é o fiel ao Bolsonaro? Tarcísio. Um cara competente, braço direito, apesar do Bolsonaro tentando foder ele direto. Então é quem tu gostaria e quem tu acha que é. Exatamente. E tu acha que ganha do Lula? Ganha. Essa dobradinha ganha. Por quê? Porque vai ter o aval do Bolsonaro. Não. Vai ter o aval. Ok. Do meu ponto de vista, tudo está se desenhando para ser o Tarcísio e o Zema, sim. Agora, nos meus sonhos, né? Eu gostaria de Zema na cabeça e Danilo Gentili de vice. Essa acho que não podia ser ao contrário, só pelo nome e tal? Não, essa do Danilo Gentili é interessante. Sim, é interessante, mas eu gostaria do Danilo de vice porque o Zema na cabeça seria mais racional, né? Eu acredito, o que eu gostaria seria provavelmente igual ao do Tarcísio e Zema, mas eu acredito que vão acabar colocando alguém da família Bolsonaro. Que vai ser isso seria terrível. O Flávio ou a Michelle. Outro comentário que eu quero fazer agora que o senhor falou isso aí, então. Vamos lá. Prestem bem atenção. E me digam se eu estiver errado. Né? Eu sou o Bolsonaro agora. E eles me apresentam assim, o que você acha do Tarcísio candidato? Eu vou lá e falo assim, é um bom administrador, mas será que tem potencial? Aí o jornalista fala bem assim, tá, e o que você acha do Zema? É um ótimo gestor também, mas só é conhecido lá na região dele. E o Bolsonaro falando. Aí depois fala bem assim, e Flávio Bolsonaro para presidente? Olha, não é porque é meu filho, mas... mas é o cara. Vocês estão entendendo? Sim. Tá entendendo? Sim. O cara nunca foi prefeito, nunca geriu uma cidade, nunca foi governador. O cara não tem capacidade... desculpa, cara, mas assim, a galera pode estar achando que eu tô sendo ruim, mas o cara fica... Isso é um sintoma que não vem só do Bolsonaro em si. Isso vem dos bolsonaristas. Isso, cara. Que qualquer coisa que não seja Bolsonaro não é direita. Isso é ruim pra nós, cara, pro nosso país. Complica um pouco as coisas. Nós temos pessoas muito boas, cara, entendeu? Muito boas, que não são ligadas ao nome da família Bolsonaro. Mas eu entendo que o nosso ex-presidente tá cometendo um erro quando ele diz que... Inclusive no PL tem muitas pessoas. Exato, tem muita gente boa, cara. Só que aí ele diz que tem que ser... que melhor do que o Zema, melhor do que o governador de São Paulo, Tarcísio, é o filho dele, Flávio. Também, ele falou que o melhor do que esses dois, inclusive, ele falou que é o Eduardo Bolsonaro para presidente, esposa dele, que é melhor. Ele falou que a esposa dele é melhor. Então, só para a família dele. A gente tem nomes como Caiado, tem o Ratinho também. Exato. Tem nomes. Por isso que quando eu falo para as pessoas, tem a capacidade e tem nome, tem estrutura, tem liderança, tem poder para isso. Né? Quando eu falo que votei no Bolsonaro, a galera fala bem assim, ó, Deus, pátria e minha família. Por que a galera fica tirando sarro da minha cara? Porque o Bolsonaro fica defendendo só a família dele como os principais candidatos, como se não tivesse mais ninguém no mundo. É igual o Jorginho Melo, foi lá e querer colocar o filho dele para um cargo aí de secretariado no estado. Cara, a gente falou da última vez aqui, né, cara? A gente tem mais de 2 milhões de pessoas no estado de Santa Catarina, mas só o filho dele que presta pra esse cargo. 7 milhões, acho que são. Exato, mas isso é ruim. 7 milhões. Isso é ruim, cara. Agora entendeu? Vem cá, a gente podia falar de honestidade, o que vocês acham? Porque o homem mais honesto da história da humanidade, conhecido também como Lula... Não, acho que era do Brasil a frase, né? Do Brasil, mas pra mim é da humanidade, Na história desse país. Enfim, lançou aí o empréstimo dele, que é uma delícia, né? 3% sobre o teu dinheiro. Como é que vocês enxergam essa questão? Deixa eu falar a parte burra e aí depois vem a parte inteligente. Fala a parte burra primeiro. Vamos lá. Aí, companheiros, vocês têm aí no FGTS 30 mil reais do seu tempo de trabalhado. Você quer emprestado? Eu te empresto o seu dinheiro e você me devolve a juros 80 mil. Tá bom pra você? Então, ou seja, o governo, em vez de te dar o que é teu, já é teu, tá lá, guardado, não rende bosta nenhuma, se comparado à inflação, e aí, ele, em vez de pegar esse dinheiro e te dar, liberar pra você pegar, já que é teu e não tá rendendo bosta nenhuma, pra tu investir isso daí, ele fala bem assim, ó,
melhor do que te dar, meu companheiro, eu vou te emprestar aquilo que é teu e você me devolve o triplo. Tá bom pra você? E aí o petista, tá bom, me dá aqui que eu quero, eu vou pagar o triplo pra você. E alimenta os banqueiros. Só pra gente ter uma noção, na tela tá passando uma simulação, 10 mil em 48 vezes vão te custar quase 20 mil reais. É o dobro. Isso. Quantos por cento que tá ali? 3 e pouquinho? 3,04. As simulações que eu vi são de próximo a 3%, sim. Para explicar isso só de forma bem rápida, é apenas 10% do saldo do FGTS que pode ser usado como garantia e a multa, que são os 40%. Né? Como eu vejo isso? Eu sou contra o FGTS, eu acredito que vocês também, só que eu quase que vejo como um mal necessário, porque a gente não tem educação financeira no Brasil. E o que acontece com isso? Que ninguém faz nenhum tipo de poupança, ninguém faz nenhum tipo de reserva financeira. Para mim, teria que ser cortado esse mal na raiz, fazendo investimentos na educação, de educação financeira. Né? Como não tem, eu acho que poderia talvez optar por o FGTS. A pessoa coloca se ela quer, tu acha que isso é um direito, o cara é sindicalista, o cara é de esquerda, ele acha que o FGTS é um direito. Tá bom, vamos descontar do teu salário e ir para essa poupança forçada. Se o cara não quiser, só que eu acho que ninguém vai aceitar, ninguém vai querer. E o lado bom do FGTS é que é utilizado para fomentar o mercado de construção civil, de habitação. Né? Essa medida agora de emprestar, eu acho muito complicado. Primeiro que é uma medida populista, é óbvio, né? Como tu falou, está emprestando o teu próprio dinheiro, porque tu usa ele como garantia. Quem não vai sair perdendo é o banco. Porque se tu for mandado embora, esse valor vai cair direto para o banco, né? E não vai ter prejuízo nenhum o banco. Né? Não sei o que dizer. Olha só, deixa eu só complementar um negócio. Porque o fundo é de garantia. Como é que eu vou te emprestar a tua garantia? Cadê a garantia daí? Eu não entendo isso. Eu vou te falar. Tu dá como garantia num empréstimo, né? Mas é um fundo para garantir que quando tu ficar desempregado, uma situação dessas, não, poder sacar ele. Não, aí que tá. Mas por isso, só 10% do fundo tu dá como garantia. Então, tem essa questão, sim. E os 40% da multa. Então, normalmente, digamos que tu tenha 10 mil no FGTS. Certo. Tu é mandado embora, além desses 10 mil, tu ganha mais 4 mil, que é a multa. Então, tu receberia 14 mil. Se tu pegou um empréstimo, então até 5 mil, que é 10% dos 10 mil, mais os 40% da multa, que dá 4 mil. Então, esses 5 mil tu vai dar como garantia. Se tu pegou um empréstimo, amanhã é mandado embora, desses 14, 5 mil vai para o banco para quitar esse teu empréstimo, 9 mil você recebe, então tu ainda tem uma certa garantia. Certo, Ou seja, galera, vão lá, peguem o máximo de empréstimo que vocês puderem, peçam a conta e vão trabalhar informal. E ainda é uma medida que vem numa época que a Selic está descontrolada, né? Nós estamos chegando aí, a Selic é quase 15%, a inflação está descontrolada, a gente teve a ministra do Planejamento, a Tebet, né, comentando que a gente precisa de uma reforma fiscal, no arcabouço fiscal, só que ela vai ficar para 2026. Por quê? Para final de 2026, porque 2026 tem a eleição. E a ordem que ela falou, que ela recebeu, tem entrevista da ministra falando, torrar o dinheiro para a reeleição. Ela deu entrevista falando ipsis literis essas palavras. Né? Uma medida populista, né, cara? Tanto a isenção de 5 mil no imposto de renda. Eles vão fazer isso aí também. Só que vão fazer... Eu também vejo problemas nisso aí. Não sei se vocês viram, mas essa medida ela não é vinculada ao salário mínimo ou algo do tipo, ou à inflação. Então, ok, é 5 mil. Eu mandei os cálculos, né? Que agora esse 5 mil representa, eu acho que é 3 salários e meio, mais ou menos. Em 10 anos, se o salário mínimo continuar crescendo com esse nível histórico que a gente tem de inflação, vai cair para 2 salários e meio. Em 20 anos é 1 salário e meio já. Então, 5 mil é bastante agora, mas ele deveria ser reajustado. Isso teria que ser até para os nossos servidores, por exemplo. Os salários dos servidores têm um reajuste já com base na inflação, assim como é o salário mínimo. Para quê? Para já não ser uma briga. Sim. Os servidores não precisarem brigar por um reajuste cada novo governo. Sim. Então, se tu fizer um salário vinculado à inflação, vinculado já ter um crescimento, isso não vira uma medida populista, não vira uma medida para tu ganhar eleição. Porque quem tem a máquina, a gente sempre fala que quem tem a máquina tem mais força, né? Porque vai ter o apoio normalmente dos servidores, tu negocia com os servidores um aumento
caso tu ganhar. Então, com isso, tu acaba com isso. Cara, mas eles são petistas. Se não for medida populista, eles não querem. Eles são petistas. Mas eu acredito que conversando, como a gente já conversou, que tem algumas pautas a gente sabe disso, cara. Se juntar, a gente sabe disso, né? mas a grande massa quer pôr em circo. A gente pode trabalhar em pautas junto com eles, Sim. como a gente estava junto contra Sim. os 40 cargos, né? Sim. De vincular o salário dos servidores à inflação, Sim. a um salário mínimo. Então, que vai ter um crescimento natural, eles não vão precisar brigar por isso todo ano ou a cada 4 anos. Sim. Quanto à FGTS, eu vou dar meu pitaco aqui, tá? Sou contra. Radicalmente contra. Eu sou contra... A pessoa fala assim, mas você é contra o trabalhador. Não, cara, eu sou contra o governo. Por quê? Eu sou contra o modelo de FGTS que nós temos hoje. Esse modelo de hoje. Tá? Vamos lá. O FGTS ele foi criado na Segunda Guerra, na ditadura militar. Eu falo ditadura, alguns falam regime, enfim, entenda como você quiser. Foi criado por quê? Porque o governo não tinha dinheiro. Aí o governo pensou assim, bom, então nós vamos criar um imposto e vamos disfarçar ele de direito. Né? Vamos dizer que é um direito do trabalhador, mas na verdade é um imposto. Mas a gente precisa de dinheiro, então vamos lá. O Túlio vai lá e vem na tua empresa ali na Posse Indaial e registra a carteira, e aí todo mês a gente vai tirar um pedaço do salário dele, vamos colocar no nosso bolso, e aí ele só tem direito de tirar esse dinheiro só quando ele for demitido da empresa, ou né? quando ele tiver um câncer, ou quando morrer, alguém vai lá e tira. É assim. Daí, vamos lá. Outra coisa, esse dinheiro... mas é para quando você precisar comprar uma casa, né? Ou para quando você for demitido, esse dinheiro vai estar lá para você. Beleza, mas ele rendeu quanto? Será que se eu pegasse... Ele rende 3% ao ano, o FGTS. Caso o FGTS rendesse igual à inflação. 3% ao ano, cara. Eu sei, mas caso ele rendesse igual à inflação, que seria o mínimo, aí né? eu estaria ok com isso. Ainda Pelo assim, menos acho é uma pouco. reserva financeira, financeira forçada, pro pobre, isso. mas que rende exatamente igual à inflação. Isso. Aí eu Agora digo, os ok, caras tá? tiram R$100 de você em janeiro, você vai em dezembro, esses R$100 que perdendo valor de compra. Exato, não te rendeu em nada. Agora, ainda assim, eu acho injusto, porque se tu compra títulos do governo, tu recebe um juros bem legal, né? Sabe que o Brasil já se E lascou na por prática- causa Aí que tá, porque eles ganham uma taxa de juros com esse valor que está lá parado, porque eles fazem empréstimos com isso de habitação. Então, pelo menos, vamos falar, o Temer, para mim, foi um dos melhores presidentes. Tá? disso. Proporcionalmente, pelo tempo que ele ficou, cara, ele Não, foi o melhor presidente do Eu Brasil. vou ser sacrado por isso, mas ele realidade. passou reformas tributárias, Não, mas eu concordo com ele passou isso. reformas trabalhistas, Teto de e gastos. uma das coisas que também foram aprovadas no governo Temer é que metade do lucro que a Caixa apurou com os empréstimos de habitação, com base no dinheiro do FGTS, é repassado ao trabalhador. Então tem um ganho, 3% mais a metade do lucro da Caixa. Então dá um valor a mais. Eu nunca parei para calcular exatamente quanto é que dá, com base no meu, né? Mas dá um valor a mais. Então não dá só 3, dá um pouco mais. Dá uns 4, 5. Só que a inflação dá 10. Então, Agora- posso só trazer de novo o assunto do empréstimo? Sim. Porque Você a vai falar de Gleisi empréstimo? falou- Vai falar de empréstimo? Deixa eu Não, não vou vou finalizar fazer, o que ele não. falou, daí você começa outro assunto. Tá bom. Finalizar o que ele falou. Você falou do Temer. Vou finalizar agora, então. Vamos lá. O Temer teve coragem de instaurar um teto de gastos. Ou seja, galera, a gente só pode gastar até aqui. Por quê? Se a gente furar esse teto de gastos aqui, vai ter que aumentar a arrecadação. Isso Mais aí. imposto pro povo. Então, a gente só pode gastar até aqui. Por quê? Porque a gente não pode gastar mais do que a gente arrecada. O brasileiro, por exemplo, ele não pode gastar mais do que ele ganha, senão ele fica na merda, certo? Ele vai ficar com dívida no cartão e as coisas vão Exatamente. Ele teve coragem de fazer isso. Então ele falou pro governo, agora vocês vão gastar só até aqui? Qual foi o próximo presidente da República que furou o teto de gastos? Bolsonaro. estourar. Bolsonaro. É isso? Aí, galera. É. É isso aí. Mas eu tava querendo falar do empréstimo aqui sobre aquela fala da Gleisi, né? Sim. O juros está alto, então eu pego o empréstimo do Lula. Mas a minha questão é a seguinte: eu não entendo de empréstimo pessoal, eu acho que eu nunca peguei um pessoal. 3% é Ó, um barato? brasileiro que nunca pegou empréstimo alto. pessoal. Eu também nunca peguei empréstimo pessoal, dois. mas a gente pega muito Mas na pessoa empresarial, jurídica, né? Jurídico. Para pessoa jurídica, isso aqui é um absurdo. É um absurdo. Assim, Eu não sei como está vamos lá, atualmente. também. Os empréstimos que a gente faz, eu não vou comentar a taxa de juros que a gente pega, mas são muito mais baixas, quase metade do que esse valor aí, né? Em valores atuais, estamos falando, né? Depende da fase, né? Da Selic, né? Essa taxa é muito alta, ainda mais considerando um fator, que o banco não tem risco nenhum. Sim. O dinheiro está lá. Então, ele poderia, se ele ganhar a Selic mais 2, 3%, que é o spread normal, já estaria bom para o banco. Só que 3% ao ano, quanto é que vai dar 3% ao ano? Daria 36
dá um pouco mais, porque é juros sobre juros, vai dar uns 38%, 40%, eu acho, ao ano. Se tu entrar no site... Ah, tá, 3% ao mês, né? 3% ao mês. Isso, vai dar uns 40% ao ano, talvez mais, né? E a taxa Selic está em 15%. Então, eles estão ganhando 25% em cima de um valor que está lá, que é nosso. É isso aí, cara. Só para corrigir, na verdade, já peguei empréstimo pessoal para comprar casa. Isso é pessoal, né? Isso aí. Então eu peguei, já peguei empréstimo pessoal, sim. Mais de uma vez. É difícil um brasileiro não... Mas enfim, tem. Mas é que o empréstimo... É difícil. Mas é que o habitacional ele é bem mais baixo também, né? Cara, o Minha Casa Minha Vida, cara, assim, é algo muito bom, cara. Eu acho que eu peguei uma vez a ponto 7... Minha Casa Minha Vida é muito bom, cara. Na moral, muito bom, cara. Acho que eu peguei uma vez a ponto 7 e outra vez a 1% ao ano. Se não fosse Minha Casa Minha Vida pra comprar casa, seria muito difícil, cara. Incentivando tu comprar um bem que vale e que vai se valorizar. Exato, cara. É muito melhor do que tu pegar um financiamento por um carro, exato. Aí o pessoal tem o costume de falar assim, mas aí você vai ficar 30 anos pagando. Cara, amortiza a dívida, cara. Isso. Faz amortização que você vai ver. Meu Deus! Primo pobre. Eu esqueci de pedir pro pessoal deixar o like. Pô, pelo amor de Deus, galera. Meus amigos, vocês que estão nos assistindo aqui, por favor, clique no joinha, né? E ative o sininho para receber as notificações de cada vídeo que a gente vai mandar aqui, cara. Não deixe de nos apoiar. A gente precisa desse apoio. E agora que eu me toquei de uma contradição, tá? Quando falaram que o preço está muito alto, o que o Lula falou? É só não comprar. Para de comprar. Aí agora o juros está alto, o que a Gleice falou? Pega o empréstimo do Lula. Não deveria ser ao contrário? Quando o juros está muito alto, não deve pegar. Não pegue seu empréstimo agora. Espere a Selic baixar. Claro que se você precisa pegar um empréstimo por algum motivo, vá lá, né? Mas esse não é o momento para você se endividar, nem para comprar algum ativo. Tu está pensando em comprar um apartamento agora, uma casa própria agora? Espera um pouco. Espera a Selic baixar, porque tu vai travar o teu financiamento numa taxa mais baixa, né? Então espera 1 ano, 2 anos, se for possível, né? Cara, eu tô falando a frase do Lula agora. Sim, mas é isso aí. É verdade. É isso aí. Tá em quanto tempo já aí, Túlio? Tá em quanto tempo aí? Em gravação já tá em 30 minutos. Tá, vamos lá. Tu é empresário, né? Tu é empresário. Olha só. Vamos trabalhar aqui o nosso raciocínio lógico. Tu tem um cara de confiança lá na empresa. Um CEO, um gerente de confiança sua, né? E assim, quando você não tá, quem manda é ele. Toca as empresas, você fica de olho fechado, você pode ir pra praia tranquilo que o cara dá conta. Vamos lá. Aí você tem esse cara. E aí esse cara pega e fala bem assim, esse ano vai ser o último ano, 2024. Não vou mais trabalhar contigo, vou embora. Só que aí ele sai e as empresas fecham o caixa, sua empresa, fecha o caixa em 56 milhões positivo. O cara foi embora. Ele quis ir embora. Tá. Aí tu contrata outro cara, né? Pra ficar no lugar desse cara. Em 1 ano, esse cara que você contratou, em 1 ano, ele deixa o caixa da sua empresa 200 milhões negativo. O que tu faz com esse cara? Depende. Eu sei a resposta que tu quer. Manda embora. Mas porque pegar... na empresa privada, Mas a gente está pegando muito empréstimo agora, só que a gente está investindo. Não, show. A gente está abrindo unidade nova, né? Então tem questões e questões. Mas claro, para se manter, óbvio que o cara tem que investigar, não é nem mandar o cara embora, né? Como é que ele deixou esse caixa? Não tem que mandar esse cara embora, tem que mandar esse cara embora e mandar o GAECO vir pegar esse cara, prender esse maluco. Que caso tu tá falando? Esse é o Brasil, o presidente Lula, o presidente Bolsonaro saiu, deixou 56 milhões do caixa positivo, tá bom que tinha muita coisa para pagar ainda, mas deixou estatais que estavam dando prejuízo. Que me pega, tá? Petrobras. Exato, estava dando prejuízo. Mas estava dando lucro. Isso, mas... Com o Bolsonaro. Sim. Aí entrou o Lula, é prejuízo. Em 1 ano prejuízo, em 1 ano. O cara ficou 4 e pegou pandemia. Correios. Pô, cara, o Correio é um absurdo, né? O Correio devia fechar, cara. É um absurdo, né? Meu Deus. Cara, eu sempre falava mal do Correios. Entrou o Bolsonaro, a coisa começou a andar. Exato. Correios. É isso que eu tô te falando. Aí é foda, né? Mas aí o Bolsonaro, eu não vou falar mal dele aqui, mas ele falou, ele devia ter aproveitado a situação dele para vender. Porque ele sabe que depois vai vir outro presidente. Era pra passar, abrir concorrência, como é que eles falavam? O bonde privatizador do Guedes e tal, isso, mas que prometeram isso aí, não rolou tanto assim, né? Teve alguns aeroportos, portos, inclusive tivemos o porto de Itajaí, que é administrado atualmente pela JBS. Os dois não sabiam aqui, eu falei antes da gravação. Cara, tive que até pesquisar para ter certeza. A mesma JBS que devolveu o dinheiro público por corrupção e confessou que deu dinheiro no bolso do Lula. Confessou. Isso aí. Como é que é os irmãos Batista, né? Isso aí. Absurdo, cara. O preço do ovo tá caro foi porque o Lula botou esses 2 pilantras aí, os irmãos Batista, no meio dessa concorrência de ovos aí, cara. Ainda tem esse envolvimento também. Exato. Por isso subiu o preço do... E o Lula falou assim... Queriam carimbar lá os ovos. Exatamente. Ovo carimbado é o cyber ovo orgânico.
Você não viu que o Lula falou assim, eu quero descobrir quem foi que passou a mão no ovo do povo? Ah, meu Deus do céu. Ele falou assim! Para. Não fui eu! Ele falou isso, procurem assim. Vamos entrar com a petição pra carimbar o ovo do Lula, então. Cara, eu quero saber quem foi que passou a mão no ovo do povo Eu brasileiro. não quero ver o ovo do Lula carimbado, hein? Vamos encerrar por aqui, pessoal. Vamos encerrar. Meus amigos, me sigam no Instagram, @Eduardo César Mariano, o único barbudo que fala verdades políticas lá, vai ser eu, vocês vão encontrar lá. E o teu, Arthur? Agradeço todos vocês que assistiram, todos vocês que participaram com a gente isso aí. na Câmara de Vereadores, nas manifestações. Vamos continuar aí unidos, né? Vamos acompanhar todos os trabalhos da Executiva e da Câmara de Vereadores. Me sigam no Instagram, Arthur Kra. E o meu é Tulio Te Conta e o do nosso ministério é Ministério da Verdade.sc, é isso? Exatamente. Acho que é isso É aí. isso aí, então não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, compartilhar com seus amigos. Manda um beijo pra turma aí. Grande abraço, galera. Valeu, muito obrigado. Valeu!